Você irá ouvir agora um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, tudo bem? É muito bom ter você por aqui. Eu sou Camila Cadamuro e este é mais um episódio do Estericast. E hoje a minha convidada é a enfermeira Angélica Mendes. Graduada pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em centro cirúrgico, recuperação anestésica e CME, especialista em segurança do paciente, tem MBA em gestão hospitalar em serviços públicos e privados, atualmente gerente assistencial, consultora em processos regulatórios e de implantação na área da saúde, avaliadora de qualidade pela metodologia ONA, vinculada ao IBS e membro da SOBEC. Angélica, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, podendo contribuir, tendo esse bate-papo com você. Admiro muito o seu trabalho, toda a trajetória. Acho que nós estamos aqui para agregar um ao outro e poder trocar experiências. Muito obrigada pelo convite. Angélica, o nosso primeiro quadro, a gente vai querer saber um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional. Conta pra gente, como é que você chegou até aqui? Ela é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. Eu me formei em 2000 pela Universidade de Mogi das Cruzes. Não era algo que eu pensava em ser enfermeira. Na verdade, eu passei para arquitetura e enfermagem, e aí optei pela enfermagem muito novinha, com 17 anos. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar com saúde pública. Fui trabalhar na Bahia, no interior da Bahia. Trabalhei com várias campanhas de saúde, implantei alguns serviços e voltei para São Paulo por conta da minha família. Quando eu voltei para São Paulo, eu já iniciei trabalhando em um hospital aqui na Zona Sul, um hospital geriátrico, e eu entrei no centro cirúrgico. Passou 6 meses, eu fui convidada para assumir a chefia do bloco operatório, e aí eu tive até um susto quando eu recebi esse convite, porque eu tinha 23 anos, e aí eu até falei para minha gerente assim, você tem certeza que eu tenho essa capacidade? Ela falou, tem. O que você não conseguir, eu vou desenvolver você, mas nem sempre você vai ser desenvolvida da maneira mais fofa possível. E foi assim que eu iniciei como gestora nesse hospital. É um hospital que tinha 8 salas cirúrgicas, hospital dia, CME. Implantamos a cirurgia cardíaca nesse hospital, que foi um marco, né, na época, que funciona até hoje. E daí eu fui evoluindo para outras instituições. Então, eu fui trabalhar como enfermeira assistencial em outro centro cirúrgico, num hospital renomado aqui em São Paulo. Simultaneamente, eu trabalhava em outro como enfermeira também de centro cirúrgico. Então, eu tenho uma raiz muito forte na área cirúrgica, é a minha maior tendência. Passaram-se alguns anos, fui convidada para trabalhar novamente na Bahia, em Salvador, e fui para lá assumir a implantação de um SAMU, que fica numa região próxima à Praia do Forte, e eu tive uma proposta um pouco desafiadora, que foi, você tem 1 semana para implantar o SAMU. E aí eu tinha ambulância e eu. E aí, eu fui estudar sobre as regulamentações, fiz os contatos com as pessoas que eu tinha conhecimento, e aí fomos, procura macacão, equipa ambulância, faz treinamento com a equipe, e implantamos em 10 dias, onde tivemos a presença do prefeito, né, da região, para fazer essa implantação. Fiquei 4 anos na gestão desse serviço e também na gestão de um hospital, que era um hospital do município, que era um hospital geral e maternidade. Fiz alguns processos de adequação, de protocolos, estruturação de equipe, estruturação dos setores, e retornei para São Paulo. Quando eu retornei para São Paulo, novamente eu fui trabalhar em centro cirúrgico, e foi quando eu passei num concurso público do Estado, e aí eu fui trabalhar como supervisora do hospital. Passaram-se 6 meses, eu recebi o convite para assumir a diretoria do bloco cirúrgico,
que já era um outro perfil, porque eu fiquei nessa mescla de serviço público, serviço privado, mas a maior bagagem ainda era no serviço privado. E foi logo quando iniciou a questão de aprendizado com relação a indicadores de processo, a fazer gestão de pessoas, e sempre estive muito próxima à assistência. Daí, quando foi o novo desafio da diretoria do bloco cirúrgico, mesmo sendo um hospital público, sempre houve a tendência de trazer o que o privado tinha de melhor, que não era muito a cultura desse hospital. E conseguimos estruturar com alguns processos. Fiquei por 8 anos, e aí eu recebi outra proposta, isso já foi em 2020, que eu tive a proposta de abrir um hospital onde estávamos na pandemia. Já havia feito consultorias relacionadas a hospitais que estavam abrindo, né, em meio à pandemia, e também tive a oportunidade de conhecer a estruturação de um hospital do zero. Então, o hospital inaugurou no dia 4, eu entrei no dia 10. Quando eu entrei, eu tinha 4 enfermeiros, 34 técnicos e todos os processos para fazer, e os pacientes sendo atendidos. E foi muito bacana, porque foi um momento onde tinham-se várias incertezas com o que seria a saúde, o que seriam o segmento dos atendimentos, porque esse hospital é um hospital 100% eletivo, cirúrgico, que foi aberto em meio à pandemia. Então, era totalmente averso ao que estávamos vivendo na época. E a ideia foi justamente não deixar o paciente eletivo com consultas, com exames, com atendimentos eletivos, com cirurgias, deixarem de ser atendidos. Por quê? Quando eu ainda estava migrando entre um hospital que continuou com cirurgias de urgência, que era público, um outro hospital que eu trabalhava, que era privado, e que de manhã tinha-se uma reunião sobre um processo, e à tarde mudava. Eu comecei a tentar estruturar isso da melhor forma possível para que nenhum paciente tivesse sido interrompido o seu atendimento. Então, os hospitais tornaram-se clínicos e as cirurgias deixaram de acontecer. Tivemos momentos onde cirurgias foram suspensas, somente cirurgias de urgência entravam. E aí, quando eu tive essa proposta, foi um desafio muito grande de conseguir equipamentos, conseguir pessoas, estruturar processos que eram voltados ao paciente que precisava de um atendimento ambulatorial. E seguimos, né, na estruturação, isso começou em 2020, em 2021 foi o momento mais forte, né, dessa estruturação, e aí fomos ampliando gradativamente os serviços. Iniciamos somente com um ambulatório de atendimento, mas já era um ambulatório que tinha um volume expressivo, né, era um ambulatório, ainda, né, um ambulatório com média de 1.800 a 2.000 atendimentos por dia. Isso totaliza 50.000 atendimentos mês. Bastante. Muito. E aí nós percebemos o quanto era importante seguir com esses atendimentos e com o que tínhamos de proposta de ampliação, de expansão de serviço para este público que necessitava de um atendimento ambulatorial. E aí, passaram-se 6 meses, nós abrimos um hospital, um centro cirúrgico para cirurgias ambulatoriais, pequenas cirurgias, onde o paciente vinha, fazia o procedimento cirúrgico e ia de alta. Aí tivemos o novo desafio de fazer a ampliação dos serviços, mantendo o ambulatório, já com o centro cirúrgico ambulatorial, e recebemos o desafio de ampliar para um centro cirúrgico de médias cirurgias, onde começamos a fazer cirurgias gerais e abrimos 90 leitos de unidade de internação. Desses 90 leitos, fizemos a estruturação de 10 leitos para retaguarda pós-operatória, caso a gente sabe que cirurgia sempre é uma caixa de surpresas, o paciente entra, a partir do momento que ele entra, ele tem que ter toda a estrutura caso venha ter alguma complicação. Felizmente, tivemos
situações contornáveis, nenhuma situação que levou a dano, nenhum paciente, e continuamos com essa gama de atendimento. Então, percebemos que mesmo com todas as adversidades, né, do momento de uma pandemia, de dificuldade de conseguir profissionais, de conseguir medicação, equipamentos, formamos uma equipe onde as pessoas estavam engajadas nesse propósito, né, de atender o paciente ambulatorial, de fazer as cirurgias eletivas de pequeno porte e médio porte e dar vazão aí na fila do SUS com relação a esses procedimentos. E até hoje estamos lá atendendo de portas abertas, fazendo a diferença aí para os pacientes de todo o município. Atendemos todo o município de São Paulo, pacientes agendados e que tem um fluxo de agendamento. E cada dia é uma surpresa que nós temos de reconhecimento dos pacientes, de ouvidorias positivas e formação de equipe, né? Acho que sem uma equipe estruturada e que tenha o mesmo propósito, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É, isso mesmo. Ter uma equipe, ter pessoas, né, que nos suportam é muito importante, né? Ouvindo essa história, eu fico pensando assim, o quanto você é corajosa e ousada, né? Você, muito jovem, sai daqui, recém-formada, vai para a Bahia e volta, e não tem problema de deixar um concurso público, a estabilidade, para ir para um novo desafio, né? Eu tenho muito isso comigo, né? Eu já morei até no Tocantins, enfim. Eu também nunca tive muito isso, né? Esse medo do novo, de buscar, de melhorar e de buscar desafios, né? E isso é muito legal. Eu acredito que nós temos sempre um propósito a cumprir. E tudo que a gente faz com responsabilidade e pensando no outro e se colocando no lugar do outro, a chance de dar certo é muito grande. Então, o enfermeiro, ele não presta só assistência, né? Ele desenvolve assistência, ele melhora assistência, ele corrige assistência, e a assistência ela está envolvida em vários aspectos de uma unidade de saúde, porque a gente tem a parte financeira, tem a parte de apoio, tem a parte jurídica que está ali também voltado para que o atendimento seja da melhor forma possível. E essa responsabilidade que a gente tem que ter com o paciente. Todo paciente merece entrar e sair de uma unidade de saúde com o melhor atendimento possível, sendo tratado com dignidade, sendo priorizado, e todos os profissionais que estão conosco hoje carregam essa cultura, né? De que estamos trabalhando com o paciente do SUS, trazendo o que a gente tem de melhor, muitas vezes no privado, que é um caminho mais fácil, para fazer construções, para fazer melhorias, para fazer mudanças. E também a ideia que eu sempre tive é desmistificar essa questão de atendimento SUS. Qual é a diferença de um atendimento SUS para um atendimento privado? Não existe diferença. O paciente é o mesmo, né? O ser humano é o mesmo. Então, essa questão eu trago muito enraizada, mas eu levo muito isso para a minha equipe. Eu sempre falo assim, nós não podemos fazer algo que comprometa a vida do indivíduo. Do restante, a gente consegue resolver e consertar. Então, é algo que eu carrego, tento transmitir isso para a equipe. Tenho uma equipe grande hoje que, felizmente, implantar um serviço, estruturar uma equipe, moldar uma equipe e nivelar a equipe nos padrões de qualidade não é algo tão rápido, mas é algo possível. E hoje eu acredito que eu tenho uma equipe que está muito engajada nesse mesmo propósito. E isso é muito gratificante. Angélica, eu vou querer saber um pouco mais agora do seu serviço, tá? Vou te fazer umas perguntas mais específicas, assim, que você faz, de como é o perfil do seu hospital. Fala para mim, você começou essa experiência do zero, o hospital é 100% SUS, correto? Sim.
Você não tem pronto-socorro, não é porta aberta lá, você atende uma demanda que vem, uma demanda cirúrgica. Você atende alguma região específica ou não? Entrando esse paciente para essa lista SUS, você atende na sua instituição? Isso. Na verdade, nós trabalhamos com a fila do município. E como o hospital é localizado na Zona Sul, obviamente o maior número de atendimentos são os cidadãos moradores dessa região. Mas nós já ampliamos esse atendimento para todas as regiões, leste, norte, centro, e depende muito da peculiaridade de cada paciente, né? Então, se o paciente ele tem o perfil de atendimento no nosso serviço, obviamente a própria regulação do município já direciona. Por quê? Tudo inicia na UBS, na Unidade Básica de Saúde, passa com o médico da família, e aí a UBS encaminha para a regulação, e a regulação vai direcionando para os serviços conforme a indicação de segmento de tratamento. Qual é a ideia do trabalho hoje que nós temos nesse hospital? Ter uma integração de atendimento desse paciente. Então, o paciente ele tem um exame de diagnóstico por imagem. Então, a ideia é que ele não só faça isso no dia, porque sabemos que existem questões sociais, muitos pacientes vêm de longe, muitos pacientes trabalham por conta própria e ficar fora do trabalho, ele pode estar tendo alguma dificuldade, né, do que ele tem programado de trabalho, de receber. Então, a ideia é que esse paciente chegue conosco e que ele já faça todos os exames necessários para a realização de uma cirurgia, que ele fique pronto para um procedimento cirúrgico. Realiza exames laboratoriais, exames de imagem, exames diagnósticos, e aí deixamos esse paciente pronto para a cirurgia. Se for alguma cirurgia que se enquadre no nosso escopo de atendimento hoje, faz todo o segmento conosco. Obviamente, existem pacientes que têm outras comorbidades ou outras necessidades que hoje não faz parte do nosso perfil. Então, esse paciente ele já fica pronto, mas para outro nível de atendimento, que hoje nós estamos no nível secundário de atendimento e alguns pacientes necessitam de atendimento terciário. É essa sequência que nós fazemos. E o que Você tem retaguarda de UTI lá ou não? Nós temos referência já de UTI, mas nós temos leitos de estabilização. Então, se tivermos alguma complicação cirúrgica, o paciente não fica dentro da sala de cirurgia. Nós temos 10 leitos que são equipados com equipamentos de suporte à vida avançado. E aí nós já temos um fluxo de solicitação de transferência desse paciente para um nível de complexidade maior. Então, hoje isso é muito articulado, está muito alinhado com a rede. Tivemos pouquíssimos casos onde tivemos necessidade, assim, em torno de 4, 5, 6 horas, a gente consegue transferir esse paciente. Mas ele não deixa de ter o atendimento intensivo, porque nós temos uma equipe estruturada, seguindo toda a legislação de UTI. Então, a gente consegue dar esse suporte com segurança até que saia a transferência desse paciente. Então, isso hoje é algo bem alinhado com o município, com as nossas equipes. Nós temos a equipe capacitada, né, para suporte avançado, tanto a equipe de enfermagem, quanto a equipe de fisioterapia, a equipe médica, toda a equipe multidisciplinar. E seguimos também o plano terapêutico desse paciente é voltado para a equipe multidisciplinar. A gente envolve todos os profissionais, que seja de um apoio do psicólogo ou interlocução do serviço social por outras questões, né? A gente consegue ter esse suporte para o paciente. Quantas salas de cirurgia você tem hoje? Hoje nós temos 4 salas. A ideia pós-expansão é de termos mais 8 salas. 2 salas nós temos direcionadas para cirurgias ambulatoriais, que é um volume bem expressivo de procedimento. A gente tem em torno de 1.000, 1.200 procedimentos ambulatoriais, né, por mês, e em torno de 300 a 400 procedimentos de média complexidade, já com perspectiva de evoluir para 600 procedimentos, com 2 salas.
E aí, quem é de centro cirúrgico sabe que como você faz 300 procedimentos por mês em 2 salas cirúrgicas. Nós temos um time estruturado que trabalha com o sistema Fast Track, né? Temos uma interlocução muito próxima à equipe médica, tanto cirúrgica quanto anestésica, e também com os gestores médicos, diretor técnico, diretor clínico, para que seja muito sincronizado os procedimentos. E hoje nós temos procedimentos 24 horas. Então, é um hospital eletivo do sistema público de saúde que faz cirurgias nas 24 horas. Temos aí todo um planejamento bem estratégico para que a gente não tenha gaps, né, de setup de sala, de tempo de limpeza, de material que venha de fora. Então, a gente faz esse planejamento muito amarrado, envolvemos equipe de farmácia, equipe de engenharia clínica, enfermeiros do centro cirúrgico, enfermeiros das unidades, nutricionista e também serviço de apoio, para que a gente consiga fazer esse planejamento sem ter aí possíveis falhas. Quem trabalha com planejamento de risco, sempre pensa no que pode dar errado. Então, quando a gente trabalha pensando no risco, a gente trabalha prevenindo problemas. Quais são as especialidades que você tem na instituição? Hoje nós temos cirurgia plástica, que faz os pequenos procedimentos, cirurgia geral, é o nosso maior volume, e cirurgias urológicas. Você falou de setup de sala. Você tem um número? A gente teve um convidado que foi o Thiago no 3º episódio, ele falou um pouco sobre isso, e eles conseguem ter, né, no hospital dele, um giro de sala para cirurgia cardíaca de 20 minutos. Eu achei incrível, assim, é um tempo bastante grande. Eu imagino que até pelo perfil, né, da sua instituição e pelo que você está dizendo para a gente, você deva ter algo próximo disso ou até menor do que isso. Incrivelmente, o nosso setup hoje está em torno de 9 a 12 minutos de giro de sala. Perfeito. E é um número, sim, que para nós é bem relevante e que temos um resultado aí muito satisfatório. Sim, você só consegue ter esse número de cirurgias, tem um setup muito bom de sala, né? Na verdade, nós trabalhamos com vários indicadores no centro cirúrgico. A gente trabalha com setup de sala, nós trabalhamos com tempo de permanência em recuperação anestésica, que hoje está em torno de 40 minutos a 50 minutos. Isso é um tempo bem favorável para nós. Nossa recuperação anestésica não dispõe de macas, nós temos camas na recuperação anestésica, com um posto de enfermagem bem à frente, e isso favorece muito que a gente consiga observar o paciente e conseguir girar isso o quanto antes. É favorável porque nós temos 6 leitos de recuperação anestésica para 2 salas, isso é bem favorável, e no centro cirúrgico ambulatorial nós temos 8 leitos para 2 salas. Então, a gente consegue fazer aí um giro bem importante. Quando você me perguntou das especialidades, eu esquecia uma das mais importantes que nós temos, que também é um processo bem integrado que nós temos, que são as cirurgias oftalmológicas para catarata. Então, nós fazemos por dia em torno de 30 cirurgias. Também é muito sincronizado esse atendimento. Começamos com o diagnóstico do paciente no ambulatório, o paciente passa pelo mapeamento de retina, ele fica pronto para a cirurgia, ele vai seguindo as etapas da fila cirúrgica, claro que com os critérios de prioridade. E também é um volume que nós temos bem importante para cirurgias de catarata, já fizemos aí um quantitativo bem considerável, pensando aí no atendimento do SUS. Então, eu comecei com a cirurgia ambulatorial. As equipes foram treinadas para cirurgias ambulatoriais. Então, é somente uma exerese de nevos, mas evoluímos aí para grandes cistos. Então, a gente capacitou a equipe para isso. Iniciamos com cirurgias de colecistectomia para vesícula. Fizemos capacitação da equipe voltada ao pré, intra e pós-cirúrgico para esses pacientes. Por quê? Eu tenho que pensar, enquanto gestão, como esse paciente chega para mim, como vai ser o sucesso da cirurgia e como vai ser o sucesso no pós-cirúrgico, que é na unidade de internação. Então, a gente tem aí
esse ciclo, né, de capacitação dos profissionais para que tudo esteja muito bem integrado. E aí, quando iniciamos com as cirurgias urológicas, fizemos aí um volume bem expressivo, era uma demanda reprimida do município. Nossa meta inicial era de 1.700 pacientes, conseguimos superar isso e já evoluir para outros procedimentos, pensando aí no que um cálculo pode evoluir na vida de um paciente, pacientes que ficam em filas, eles podem perder um rim, a gente consegue resolver aí num procedimento onde o paciente fica internado menos de 24 horas, na maioria das vezes. Então, isso é bem satisfatório. Quantas pessoas tem com você trabalhando? Porque hoje na sua equipe tem não só pessoas da enfermagem, eu imagino que tem toda a equipe multidisciplinar se reporta a você. Quantas pessoas mais ou menos você tem? Hoje eu trabalho com 250 profissionais diretos, pensando aí em 50 enfermeiros, técnicos de enfermagem, temos em torno de 160 técnicos, e aí vamos para a cadeia dos demais profissionais, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, temos profissionais que são de assessoria técnica, né? A equipe do controle de infecção, a equipe de apoio técnico, temos todas essas equipes que estão aí nessa interface do atendimento. Mas ligados a mim, hoje eu tenho 250 profissionais. A parceria que eu tenho com a gestão médica, obviamente todos os médicos, em sua maioria, são profissionais PJ, mas também estão incorporados em todos os nossos processos assistenciais. Então, todos os protocolos que nós temos são compartilhados com os médicos para que seja o segmento aí unificado, tanto com a equipe médica quanto a equipe multidisciplinar. Então, é um quantitativo importante de pessoas para fazer aí essa assistência dar certo. Pelo que você já nos falou aqui, vocês prestam uma assistência com muita qualidade. Desmistificando um pouco da questão do serviço público. Como é que a gente faz para ter qualidade no público? É só querer, né? Porque temos profissionais capacitados, temos recursos, temos como fazer um planejamento adequado, e tudo vai de como você idealiza o seu serviço e como você quer entregar esse serviço para a população. Então, quando eu falo de excelência no atendimento, obviamente a gente pensa em treinamento dos profissionais, em processos ajustados, em segmento de assistência de forma integrada, multidisciplinar, pensando aí em todos os riscos hoje que um paciente internado ele possa vir a desencadear. Então, pensando aí, todas as metas internacionais de segurança, seguimos, fazemos capacitação, todos os principais protocolos de atendimento ao paciente, nós seguimos, todos os principais protocolos relacionados à deterioração clínica ou intercorrência cirúrgica, nós dispomos, e isso é muito disseminado entre os profissionais. Então, hoje, a gente trabalha de uma forma onde não existe que um profissional seja mais importante que o outro. Não existe profissional que seja melhor que o outro. Todos os profissionais são importantes. Nós dependemos do profissional médico, nós dependemos do enfermeiro, nós dependemos do profissional da higiene, do profissional de compras. É uma grande engrenagem o sistema de saúde. E isso a gente consegue desmistificar, e o nosso maior propósito é fazer com que tanto a população quanto os profissionais compreendam que no SUS é possível fazer um atendimento de excelência. Eu sou uma grande defensora do SUS. Então, eu acredito no SUS, eu acredito na importância dos profissionais, principalmente no quanto podemos fazer diferença na vida da população. Muitas pessoas não conseguem ter acesso, às vezes por falta de informação, e nós trabalhamos também muito com a comunicação com os pacientes. Então, ligamos antes para confirmar, fazemos confirmação de preparo, tiramos dúvidas do paciente. Existe uma equipe direcionada para fazer toda essa interface aí com o paciente ou com o acompanhante. Nós trabalhamos com as diferenças dos pacientes, que seja o paciente idoso, que seja o paciente
de culturas diferentes, de religiões diferentes. Nós trabalhamos com o foco no paciente. Então, se eu recebo um paciente que tenha uma crença que não é da nossa cultura, nós temos um profissional que vai fazer essa interlocução, que seja com a família, que seja com o próprio paciente, para que ele se sinta ambientado da melhor forma possível durante o tratamento dele. Eu sei que você faz várias ações pensando no bem-estar do paciente e dos familiares. Eu queria que você falasse algumas delas para nós aqui. Nós fazemos várias, assim, tirando todas as campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, todas essas campanhas que já existem, nós fazemos algumas ações pontuais com os pacientes. Então, o paciente que faz aniversário, enquanto está internado conosco, o serviço de nutrição, junto com a psicologia, junto com o serviço social, a equipe de enfermagem, a equipe médica, promovem uma festa para esse paciente. Obviamente, isso validado pelo serviço de controle de infecção. Então, é um paciente que tem uma restrição de dieta, então ele vai ter um bolo de gelatina, mas é algo lúdico. Então, a equipe fica... É um mimo. É um mimo para o paciente. Carinho. Nós tentamos, se a família não pode, fazer uma chamada de vídeo, pensando aí no uso da imagem. Nós não divulgamos a imagem deste paciente, desde que ele autorize e que passe por uma validação jurídica também. Mas é um diferencial para o paciente. Temos pacientes que são paciente institucionalizado, nós trazemos aí os cuidadores, fazemos essa ponte aí com o serviço de atendimento domiciliar para que ele se sinta acolhido. É um paciente que tem suas crenças, nós respeitamos essas crenças até o momento em que ele estiver internado. E isso é possível, né? A gente consegue fazer. E quanto mais ampliamos essas ações, criamos uma maturidade na equipe. Então, hoje, eu faço um momento de escuta com os profissionais, que chama-se Café com a Gerência. Eles fazem uma inscrição voluntária, fazemos uma vez por mês, ele faz uma inscrição voluntária de participação. É realmente um momento de escuta do colaborador, pensando no que ele consegue trazer de oportunidade de melhoria na assistência. Então, ele que está na ponta todos os dias, às vezes ele fala de algum fluxo que nós conseguimos melhorar, ele fala de algum atendimento que pode ser melhorado, de algum material que pode ser melhorado. Claro, nós temos as reuniões de comissão de farmácia, padronização de material, mas são momentos em que o colaborador se sente acolhido, se sente escutado. Hoje nós fazemos também um indicador, obviamente, de satisfação do profissional que participa com o Café com a Gerência, e é muito positivo, porque eu escuto assim, nossa, eu venho de instituições onde eu nunca pude falar com o gerente, e hoje ele não fala só com o gerente, ele fala com o gerente e com o diretor do hospital. Então é um momento onde aquele membro que faz toda a diferença no atendimento, ele está sendo escutado, e ele não está ali só para ser chamado para uma orientação. Ele não é orientado de nada, somos nós que escutamos ele. E realmente é um café da manhã, onde nós damos uma frase motivacional, nós escutamos esses colaboradores e conseguimos captar algumas informações para que possamos melhorar aí cada vez mais o atendimento. Que legal. E como é que você mensura a satisfação dos pacientes? Você tem algum índice? Você tem algum canal que eles possam fazer reclamação? Como é que você afere a qualidade da sua assistência na visão do paciente? Nós temos uma ouvidoria interna, que tanto para sugestões de melhoria quanto para queixas, já é um profissional que fica dentro da instituição, e algumas demandas elas são direcionadas para o serviço social. Então a gente consegue resolver algumas questões de insatisfação ou de compreensão ou de até uma orientação melhorada para este paciente, que não se torna uma queixa. E nós temos o canal oficial da prefeitura, que é o 156. Então, trabalhamos com a transparência, onde o paciente ele tem um canal não só para queixas, como para elogios, e
Atualmente estamos recebendo mais elogios do que queixas, isso é muito positivo. Claro que em momentos de implantação é muito comum você ter mais queixas, até por questões estruturais ou por tempo, mas hoje nós temos muitas informações que os pacientes nos trazem de satisfação positiva, e a gente escuta isso nos elevadores, nos corredores dos pacientes. Nossa, esse hospital é limpo, esse hospital é rápido o atendimento, nem parece que é do SUS. Então, o próprio paciente ele já chega com a ideia de que ele vai ficar o dia inteiro para ser atendido, ou que ele vai ser atendido de uma forma não tanto cortês, e quando ele chega, ele fica encantado. E aí o paciente mesmo fala, eu venho aqui desde que abriu, já fiz todos os meus exames que eu estava esperando há muito tempo. Então, o nosso índice de satisfação hoje é um índice bem positivo, a gente divulga isso, tem isso no painel de gestão à vista, tanto para o cidadão quanto para as instâncias, né, do município. Nós conseguimos ter isso de uma forma bem transparente. E também, não só para a população, mas também para o próprio colaborador. Todos os colaboradores que têm o nome nas pesquisas de satisfação, eles recebem essa informação justamente para ser um momento de motivação para o profissional. Todos querem ser elogiados, né? E nós compartilhamos... Feedback positivo é muito importante para os colaboradores, né? Para motivação. É muito, muito. Na verdade, eu penso que feedback é algo importante para qualquer momento da nossa vida. As pessoas só se desenvolvem através de feedback, que seja positivo ou que seja de melhoria. Eu costumo falar muito com a minha equipe que eu sempre vou dar feedback, sempre. Gostaria muito de ter tido na minha trajetória mais pessoas que me dessem feedbacks, porque quando a gente recebe feedback de você precisa melhorar nisso, vamos fazer de tal forma, você consegue melhorar a sua percepção e você consegue amadurecer em vários processos. Então, o feedback é algo que todas as instituições... É a oportunidade de você perceber isso, né? Porque a gente vai tomando as ações, enfim, e muitas vezes você fala, nossa, a pessoa falou isso e realmente eu faço e nunca tinha percebido, né? Não tinha reparado. Então, eu sempre acho que o feedback é uma oportunidade mesmo para nossa melhoria. E é muito legal, assim, pensando aí em gestão de pessoas, eu falo muito, e eu gosto muito de estar próxima ao colaborador. Eu já escutei de colaboradores, pós-feedback, a seguinte frase, assim, que é algo que mexe muito comigo. Nossa, mas eu trabalhei 20 anos numa instituição, eu nunca recebi um feedback. E eu fui demitido sem saber por quê. Então, as pessoas, elas não podem ser utilizadas. As pessoas precisam ser lapidadas. Todas as pessoas têm potenciais. E eu acredito sempre que a gente tem que trabalhar principalmente com a qualidade das pessoas. E o que a pessoa precisa melhorar, ela merece receber a informação. Porque senão a gente faz uma gestão obscura de que é muito mais fácil eu não falar onde precisa melhorar. É muito mais confortável. Por quê? Sempre um feedback pode ter um embate, um conflito, uma dúvida, e aí você precisa estar preparado para conduzir esse momento de conversa com o colaborador. E feedback sempre é válido na vida. Você sempre teve uma preocupação muito grande nos materiais, nos produtos, não só com os recursos humanos, mas também com os recursos materiais, visando realmente a segurança do paciente. Eu te acompanho e sei que isso é uma preocupação. Como é que você consegue fazer aquisição de produtos de qualidade? Bom, você tem um protocolo de teste? Você tem um setor de padronização? Como é que é isso? Porque eu acho que tem muita gente que nos ouve que fala, eu não consigo comprar coisas de qualidade porque eu trabalho no público, porque é licitação, enfim. Como é que você faz isso dentro da sua instituição? Acho que o primeiro passo é não se acomodar, porque fazer gestão de verba pública é algo que você precisa ter muita responsabilidade. Então, além da responsabilidade, o conhecimento e saber quais são os passos legais para fazer a aquisição. Se eu disser que é rápido,
não é que ele seja moroso, mas é que existem etapas obrigatórias para serem seguidas. E que isso, pensando aí em quem já trabalhou no serviço privado, não é muito diferente. Tudo vai de quem está conduzindo. Então, se você estrutura uma equipe para fazer a gestão de aquisição de materiais, medicamentos, equipamentos, você consegue trabalhar no mesmo time aí do serviço privado. Então, obviamente, existem equipamentos que são importados, que ele vai demorar, que seja no serviço público ou no privado. Então, hoje nós trabalhamos com protocolo de aquisição de materiais, que ele é corporativo. Nós temos uma equipe corporativa de logística, suprimentos e aquisição de materiais. Trabalhamos com as etapas de descritivo técnico de material, que passa por validação técnica, financeira, jurídica. Seguimos para o segundo passo, abertura, né, de solicitação de compra. Primeiro, a gente padroniza. Segundo, a gente segue com a aquisição de compra. Depois, a gente precisa fazer 3 cotações. E assim, não é, mas o serviço público é moroso fazer um processo porque eu tenho que fazer 3 cotações. Deveríamos todos fazer 3 cotações em tudo na nossa vida. Para comprar um carro, para fazer uma reforma em casa e para adquirir equipamentos, materiais, medicamentos, fazer gestão de dinheiro, que seja público ou nosso dinheiro. Então, precisam ter essas etapas. E nós, sim, fazemos todas essas etapas, cumprimos essas etapas, até porque nós temos prestações de compra, dessa compra de valores, temos os valores que devem ser seguidos, precisamos seguir as plataformas oficiais de compra pública. Depois, colocamos na plataforma, temos o fornecedor, a gente solicita uma amostra, caso a gente não conheça o produto, para cruzar com a informação do termo de referência. Então, isso precisa estar muito claro quando eu faço aquisição de um material. Por quê? Hoje temos empresas diversas, temos empresas nacionais, importadoras, tudo, principalmente pensando aí nos produtos da saúde. Então, a gente faz toda essa logística, né, do passo a passo, comissão de farmácia terapêutica que valida, comitê de compras, seguimos todos os fluxos de contratação de empresas e fazemos monitoramento após essa contratação. Então, fechou com a empresa, seguiram todos os passos, está dentro do escopo de valor, está dentro da descrição técnica que atende, recebemos o material. E aí temos notificação de queixa técnica para qualquer desvio de qualidade. Isso é avaliado por um comitê e o fornecedor é notificado. E aí tratamos. Vai depender da proporção, ou é desqualificado, ou é questão de treinamento de equipe, ou é questão de lote, enfim. Mas trabalhamos dessa forma, todo o material inserido na instituição. Primeiro, fazemos a capacitação técnica do profissional, isso é muito trabalhado com os responsáveis técnicos e com os responsáveis técnicos das empresas fornecedoras. Temos reuniões mensais de monitoramento de contratos, então tudo é amarrado em gestor de contrato e fiscal de contrato. O fiscal e o gestor, ele precisa conhecer o que ele está comprando, para que ele faça o monitoramento. Então, a gente faz essa avaliação mensal do serviço, que seja para aquisição de material, que seja para aquisição de empresa, de fornecedor de pessoas, ou de equipamentos, ou de serviços. Então, nós trabalhamos dessa forma com algumas etapas, tanto de aquisição, quanto de monitoramento, e quanto de feedback para os nossos parceiros. Angélica, agora eu vou passar o plantão para você. Quero escutar uma história engraçada, uma saia justa, um fato bizarro, algo que aconteceu com você. Olha, eu já tive algumas saias justas, mas eu tive uma que foi, sim, hilária e marcante. Eu era enfermeira assistencial num centro cirúrgico, num hospital renomado em São Paulo. E aí, assim, 8 horas da noite, eu recebi a informação de que eu teria uma cirurgia de urgência
corre para solicitar material, para esterilizar a tempo, solicitar tudo o que era necessário para a cirurgia, e já era tudo muito estruturado, porque a gente recebia mesmo urgência e já tinha materiais de retaguarda, e a empresa que nos atendia, tanto para material quanto instrumentador, já sabia como funcionava todo o fluxo, então chegou muito rápido. E aí, quando chegou a instrumentadora para nos apoiar ali na preparação da sala, eu correndo lá com a equipe de técnico, eu falei, nossa, que bom que é você, uma instrumentadora querida, uma fofa. Falei, nossa, eu adoro quando vem você, porque o outro instrumentador que vem, ele é insuportável. Ele se acha, ele vem todo pensando que ele é o suprassumo, ele usa uma roupa menor do tamanho dele para ficar todo apertadinho. Então, assim, ele é insuportável. E ela rindo, e eu não estava entendendo porque ela estava rindo. Aí eu falei, você conhece ele? Que mesma empresa, né? Ele é meu esposo. Todos os técnicos que estavam na sala saíram com vergonha do que eu tinha dito, que eu fiz todo um discurso, né? E aí eu falei, podem voltar todo mundo aqui, eu já dei o fora. Aí ela, não, mas ele é uma boa pessoa. Eu falei, não falei isso, que ele fosse uma má pessoa, mas ele é uma pessoa muito prepotente. E aí ela falou, inclusive, ele vai chegar na sequência. E aí virou diversão, né? Aí eu falei, bom, mas vamos pelo lado bom. Pior seria se eu tivesse falado, ele é lindo, eu tô paquerando ele, não sei o quê. Então, assim, foi uma saia justa minha e da equipe, porque a equipe ficou com vergonha do que eu tinha falado. E aí, na sequência, ele chegou, no meio da cirurgia, ela começou, olha, você sabia que a Angélica falou que você usa uma roupa muito apertada, que você chega aqui querendo ser o bonitão? Ela foi fiel a mim, viu? Porque ela falou que você tinha que melhorar. Nos tornamos amigos. E foi uma coisa hilária, assim. Mas foi uma saia justa. Mas consegui contornar. Deu tudo certo. É a nossa cara, né? Dar uma bola fora dessa. Mas foi algo bem engraçado. Estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo. Mas já? Já. E esse é o Ciclo Flash, nosso quadro, que é um bate-bola, são respostas rápidas, eu vou te fazer algumas perguntas e me responda com o que vier na sua cabeça. Perfeito. Enfermagem em uma palavra. Pluralidade. Por quê? A enfermagem, ela está inserida em todos os processos de qualquer instituição de saúde. Eles permeiam por todas as áreas, é o maior contingente de profissional, então é um profissional que consegue se reinventar diante das situações adversas, é um profissional que faz interface com todos os outros profissionais e está ali no meio de todos, então ele consegue aí estar em todos os lugares. Um dia que eu não esqueço. Olha, eu trabalhei num hospital e eu nunca gostei de trabalhar, nunca gostei não, né? Porque não é não gostar, eu nunca tive habilidade e nem afinidade para trabalhar com pediatria ou neonatologia. E um hospital aqui em São Paulo, tivemos um incêndio, nunca imaginei trabalhar num hospital que pegasse fogo, e as crianças que eram da UTI neo foram para o meu setor. Então, todas as crianças ficaram protegidas nesse setor, porque era um outro bloco, o incêndio era no bloco à frente, e foi, assim, algo bem emocionante, que nós conseguimos estruturar um centro cirúrgico para ser uma UTI neo. Então, crianças pequenininhas, né, de 1 quilo, 2 quilos, a gente pegou as mesas cirúrgicas, fizemos ninhos, os nichozinhos, e fizemos vários leitos dos bebês. Então, subia o profissional da enfermagem que estava cuidando dessa criança, a mãe ficava do lado, colocamos os monitores e criamos ali leitos de UTI neo dentro da sala cirúrgica. E, assim, cada sala ficou com... Uma sala ficou com 5, outra sala ficou com 4 crianças graves, crianças entubadas, crianças já de longa permanência. Isso é um marco para mim enquanto profissional, porque foi fora de todo o meu contexto de conhecimento, mas que
a gente conseguiu fazer o nosso melhor. Então, subia torpedo pela escada, subia ventilador pela escada, mas as crianças, né, os bebezinhos da NEL. E foi muito lindo, porque a gente viu a emoção das mães, a emoção dos profissionais, a minha emoção, que inclusive eu já estou emocionada, e depois nós recebemos cartas no setor pelo atendimento prestado para essas crianças, tanto dos médicos, da própria equipe, né, da UTI NEL, quanto dos pais. E isso foi muito gratificante, então é um dia que eu não esqueço. É um dia que eu não esqueço por dois motivos. Trabalhar num hospital em que tivemos um incêndio e não tivemos nenhum paciente ferido, nenhum profissional ferido. Foi um incêndio que foi contido em 20 minutos. A gente fala agora, foi lindo de ver, mas assim, foi... E aí a gente volta, equipe treinada. Houve uma sincronia da equipe que a gente via assim, a equipe da nutrição saindo com garrafas de água para os profissionais, para os pacientes, a equipe da manutenção trazendo carros de emergência, testando o cardioversor, a gente priorizando os locais onde iriam ficar os pacientes por gravidade, atravessando a rua com pacientes que tinham acabado de sair de uma cirurgia para ficar num hall onde nós estruturamos como uma recuperação anestésica. Então, todos os brigadistas estavam envolvidos, inclusive tiveram pessoas de hospitais próximos, que o incêndio foi em torno de 5h30, então tiveram pessoas que saíram dos seus plantões para irem prestar ajuda, porque eram brigadistas. Então foi um dia inesquecível. Legal. O que te inspira, Angélica? O que me inspira é fazer o melhor para o outro. E o outro sempre está na nossa vida por algum motivo. Então, eu sempre quero fazer o melhor para o outro, que seja para o paciente, que seja para o colaborador, que seja para um amigo. Acho que nessa vida a gente sempre tem que fazer o melhor. E sempre, se a gente puder ajudar, vamos ajudar. A gente não tem que atrapalhar a vida de ninguém, a gente tem que tentar ser leve e conseguir fazer o nosso melhor. Então, ajudar o próximo é algo que me inspira muito. Uma frase que te define. Pegando esse gancho, acho que uma frase que me define é ter responsabilidade com o próximo. Que lindo. Bom, esse foi mais um episódio do Estelicast. Chegamos ao fim. Angélica, eu quero agradecer muito sua presença. Eu acho que hoje, mais do que tudo, você trouxe muito disso que é o seu perfil, né? De fazer o melhor, né? Com aquilo que você tem, pensando no paciente, na segurança do paciente, e mostrando pra gente que dá para fazer, né? Que a gente pode ter qualidade, mas que depende muito de nós mesmos, de como a gente se posiciona, de como a gente capacita as pessoas que estão ao nosso redor, de como a gente gerencia aquilo que a gente tem nas mãos. É um orgulho para mim, né? Saber que a gente tem no SUS um serviço com a qualidade que vocês prestam. Parabéns. Muito a você obrigada. e a toda a sua equipe. E obrigada por compartilhar um pouco disso tudo conosco aqui no Estelicast. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço essa sintonia que nós sempre tivemos de trabalho, de levar informação. Não adianta termos a melhor estrutura, o melhor equipamento, se não tivermos pessoas que queiram fazer o melhor. Então, tudo depende da pessoa. Parabéns a todos vocês também pela iniciativa aí em levar conhecimento para os profissionais e espero que para a população também. Pessoal, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do Estelicast. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @estelicast.br. Comente, compartilhe, nos ajude a fazer episódios cada vez mais interessantes. Voltaremos na próxima semana com mais um episódio. Você acabou de ouvir um episódio do Estelicast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Até a próxima!